Já tem alguns meses que a Gabriela faz terapia com uma psicóloga. O objetivo? Controlar a ansiedade. Mas ela conviveu bastante tempo com o sentimento até buscar ajuda médica. A principal fase foi quando eu comecei a prestar vestibular e quando eu comecei a fazer cursinho. Era quando isso se evidenciava mais. Mas, ao mesmo tempo, acho que eu sempre fui um pouco ansiosa. Às vezes eu paro para pensar em coisas de quando eu era pequena, então é algo que sempre esteve comigo. No ano passado, durante a greve da Unesp, eu estava aqui por causa do estágio. Estavam acontecendo várias coisas assim na minha vida pessoal e isso desencadeou várias crises de ansiedade. E aí foi quando eu vi o quanto isso afetava o meu cotidiano, as minhas outras etapas assim da vida, e eu fui procurar ajuda. Parte dessa demora para buscar tratamento foi porque nem a Gabriela e nem familiares ou amigos compreendiam a ansiedade como um problema de saúde. Eu acho que é muito banalizado, até porque a gente não conhece muito sobre a ansiedade. Até eu mesma, quando eu me sentia ansiosa, eu pensava, tá bom, mas o que eu faço com isso, sabe? Então, acho que existe sim essa coisa das pessoas ao redor achar que não é nada. Hoje, a estudante sabe lidar melhor com as crises. A terapia proporcionou autoconhecimento e ela consegue perceber quando as reações são exageradas. Mas nem todo mundo reconhece a importância da orientação médica para distúrbios emocionais. No Brasil, quase 10% da população convive com transtornos de ansiedade. É o país com a maior taxa de prevalência desse problema. Mas esse número representa apenas os casos em que as pessoas buscaram tratamento. Ou seja, tem muito mais gente ansiosa, mas que não entra nas estatísticas. Essa psicóloga explica que nem toda ansiedade precisa de tratamento. Mas quando ela começa a afetar demais o dia a dia, o ideal é consultar um médico. O recomendável, é a pessoa procurar uma avaliação de um profissional de saúde mental, Porque daí é importante a gente dividir, pensar um pouco que tem ansiedade que é natural dos desafios cotidianos e tem aquela ansiedade que já está num ponto de limitar demais a vida da pessoa, limitá-la assim, fazer o que é importante para ela. Mas sim, a nossa cultura ainda, tem preconceito em relação a problemas de saúde mental. Se o transtorno não for tratado corretamente, pode até levar a outros distúrbios, como a depressão. São sintomas, são quadros diferentes, mas na realidade a gente discute na saúde mental que eles caminham muito juntos. A gente tem um termo que fala de comorbidade. Então, se a gente pensar nessa relação, alguém que está muito ansioso, a tendência ele começar a evitar situações de perigo. E alguém que está já num grau de sofrimento, se evitar demais interações sociais, interações de trabalho, a tendência é ele também, diminuindo o número de interações, ele começar a ficar deprimido, porque ele não só abre mão do que está sendo perigoso, nesse processo ele abre mão também do que faz bem para ele. Como o Murilo já teve um caso de depressão na família, foi mais fácil para ele e para as pessoas ao redor compreenderem quando ele apresentou sintomas de transtorno de ansiedade. Basicamente era assim uma sensação de que a qualquer momento estava acontecendo alguma coisa ruim, ou ia acontecer, ou uma sensação de que não estava dando tempo, as coisas estavam passando e não ia conseguir, não ia dar tempo, sempre é essa sensação. E aí o corpo começa a demonstrar muita dor no peito, muita sudorese, dor de cabeça, não dormindo direito. Aí foi onde eu comecei a ter assim, em sequência esses sintomas e foi que eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Para contornar o problema, o Murilo preferiu um tratamento mais natural e combinou com bons hábitos. Rotina mais saudável e técnicas de relaxamento têm feito a diferença. Contribuíram muito para eu ter a consciência de que, por exemplo, na hora que começa a crise e você fala, tem alguma coisa acontecendo, aquela sensação ruim de que não vai dar tempo. Pera, calma, respira fundo, tá tudo ok, tá tudo certo, ninguém tá passando mal, não vai acontecer nada com você. Então essa autoconsciência de que você tá numa crise, de que aquilo que parece que vai ser muito ruim, que você vai cair de um desfiladeiro, não vai acontecer. Pelo menos a meditação, por exemplo, tem me ajudado muito. E os remédios homeopáticos também têm me acalmado. Eu percebi que o nível de estresse, assim, de nervosismo, reduziu bastante. E é o que a psicóloga recomenda, união entre tratamento médico e mudanças no dia a dia. As indicações são diferentes para cada paciente e as saídas para lidar com a ansiedade são diversas. Tem a terapia, que vai ajudar a pessoa a entender o modo de funcionamento dela e talvez quais características dela estão contribuindo para a ansiedade, a forma como ela lida com esse contexto. Tem a ajuda psiquiátrica, que vai estar voltada aí para a medicação e muito um trabalho em conjunto, muitas vezes, entre a terapia e o psiquiatra.
E os outros fatores de proteção, né? O lado do exercício físico, que a gente tem os educadores físicos, o aspecto da alimentação, que nós temos os nutricionistas, né? É uma questão multifacetada e que a ajuda de todos esses profissionais em conjunto é muito importante.